Olá, eu sou Carolina Parinos, professora da Faculdade de Suzano, e esse é o quadro Carreiras Jurídicas. Hoje falaremos com o professor Eliardo Amoroso Jordão sobre a carreira de delegado de polícia. O professor Eliardo Amoroso Jordão é delegado de polícia há 15 anos na região do Alto Tietê, especialista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, especialista em ciências criminais, professor universitário na Faculdade de Suzano e palestrante. Professor Eliardo, é com prazer que eu lhe passo a palavra. Doutora Carolina, primeiramente, em seu nome, eu gostaria de parabenizar a Faculdade de Suzano por essa iniciativa e agradecer por essa oportunidade em falar um pouco do meu dia a dia enquanto delegado de polícia, que eu já exerço há 15 anos. E essa minha fala, pessoal, ela vai se dar em dois momentos, em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos falar um pouco das atribuições do delegado de polícia, dando um panorama geral que faz um delegado de polícia, o seu dia a dia. E no segundo momento, nós vamos falar um pouquinho dos requisitos para quem quiser, para quem almejar ser delegado de polícia. Pois bem, a Constituição Federal, lá no seu artigo 144, ela destina-se à segurança pública. E quando se fala em polícia, nós precisamos fazer uma diferenciação básica. Uma das funções típicas da polícia é prevenir, evitar que a prática de uma infração penal ocorra. E essa função típica é exercida pela Polícia Militar, quando faz as suas atividades ostensivamente. Quando um policial militar está caracterizado, com viatura caracterizada, fazendo rondas ostensivamente, naquele momento é o Estado presente, se mostrando presente, para evitar a prática de uma infração penal. Pois bem, só que uma vez ocorrendo a prática de uma infração penal, não pode ficar impune. O Estado precisa dar uma resposta. É aí que entra em cena a chamada polícia judiciária, que é uma polícia investigativa. A função típica da polícia judiciária é de investigar. A polícia judiciária, no bojo da investigação, visa demonstrar a materialidade daquele fato delituoso, bem como o seu responsável, os indícios suficientes de autoria. E tudo isso, pessoal, conforme dispõe o parágrafo 4º, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, a polícia judiciária, ela é chefiada, ela é administrada pelo delegado de polícia. Então, percebam, delegado de polícia, também chamado, também conhecido como autoridade policial, como em alguns dispositivos, o Código de Processo Penal assim prevê, o delegado de polícia é o responsável em conduzir, ele é o chefe da polícia judiciária, que tem como função típica a investigação. Pois bem, no bojo, no âmbito desta atividade investigatória, o delegado de polícia, ele, ao conduzir esta investigação, ele determina, ele exala determinações para a sua equipe de investigação, para os seus subordinados hierarquicamente, sempre com o objetivo de elucidar aquela infração penal praticada. E todos estes atos praticados são materializados no chamado inquérito policial. E só um adendo aqui, vale mencionar, a própria exposição de motivos do Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial, ele visa, basicamente, dentre outros objetivos, evitar acusações apressadas e infundadas. Então, percebam, delegado de polícia, bem como inquérito policial, são autoridade constituída legalmente
e o instrumento que ele utiliza, para tanto, estão em consonância com o Estado democrático de direito. Dentre as atribuições do delegado de polícia, nós podemos mencionar algumas aqui. Então, num primeiro momento, ele, delegado de polícia, no âmbito, no bojo desta investigação, ele tem o poder de prender pessoas, restringir o direito de liberdade de locomoção, tem a atribuição de restringir o patrimônio de uma pessoa, tem a função de coordenar operações policiais, ter acesso a questões sigilosas de uma pessoa que esteja sendo objeto de investigação, como, por exemplo, as transações bancárias, as transações imobiliárias, interceptação telefônica, tudo isso, pessoal, obviamente, de acordo com o que dispõe a lei, de acordo com os trâmites legais. Vale ressaltar, e aqui é uma das principais atribuições do delegado de polícia, se não a principal. Para aquele que pensa que o delegado de polícia só existe para prender uma pessoa, para deter uma pessoa, está equivocado. Uma das principais funções, se não a principal, delegado de polícia, ele é a primeira autoridade garantidora dos direitos e garantias individuais de uma pessoa. A função dele não se limita, não se restringe somente a prender o investigado, mas, principalmente, a zelar pela liberdade de locomoção de uma pessoa, a zelar pela lisura do patrimônio de uma pessoa, pela não apreensão de um patrimônio de uma pessoa. Essa é uma atribuição e uma função importantíssima que cabe ao delegado de polícia. Obviamente, sempre fundamentando a sua decisão com base no seu livre convencimento motivado. Não menos importante, também tem como atribuição a gestão de pessoas, como foi dito agora há pouco, corroborando com o que foi dito agora há pouco. O delegado de polícia, ele pode coordenar operações policiais, ele é o chefe da polícia judiciária. Logo, há pessoas subordinadas hierarquicamente a ele. Então, cabe também gerir pessoas, cabe também gerir patrimônio público, dinheiro público, bem público, sempre com o objetivo precípio de oferecer da melhor forma possível as suas atribuições, as suas funções constitucionalmente previstas. Imagine vocês ilustrando tudo isso que foi dito. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar. Imagine vocês que chega ao conhecimento da autoridade policial uma notícia crime, dizendo que num determinado local, em frente a uma escola, está sendo praticado tráfico de drogas. No momento em que o delegado recebe essa notícia, que em tese constitui uma infração penal de tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343 de 2006, o delegado de polícia, num primeiro momento, ele determina, mediante ordem de serviço, a uma equipe de investigação para que, numa breve diligência, numa breve investigação, aquela equipe realize uma investigação para saber se aquela notícia, aqueles fatos noticiados procedem ou não. E naquele prazo determinado pelo delegado de polícia à sua equipe de investigação, eles vão fazer uma diligência ou algumas diligências básicas, sempre com o objetivo de saber da veracidade daquelas informações.
e esta equipe de investigação fará um relatório. De duas uma, ou esse relatório será no sentido de que aquelas informações noticiadas não procedem, ou de que aquelas informações noticiadas procedem. No primeiro caso, o delegado de polícia pode determinar o arquivamento, com base no artigo 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento daquelas informações noticiadas, até que novas provas cheguem, até que novas provas surjam, para que aquele caso seja retomado. No segundo caso, em que o relatório da equipe de investigação é no sentido de que aquelas informações procedem, o delegado de polícia deve instaurar inquérito policial, mediante o documento inaugural do inquérito policial, chamado de portaria. Isso daí, pessoal, está lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. E ao longo deste inquérito policial instaurado, é possível, uma de suas características principais do inquérito policial é a discricionariedade. Não há, de forma taxativa, de que maneira os atos devem ser praticados. O delegado de polícia pratica os seus atos ao longo do inquérito policial instaurado de forma lógica e cronológica, sempre com o objetivo de apurar aquela infração penal, na sua materialidade e nos seus indícios suficientes de autoria. Então, imaginem vocês o inquérito policial instaurado nessa situação em que aqueles fatos noticiados procedem. No inquérito policial, o delegado de polícia vai determinar a essa equipe de investigação que proceda a novas diligências, com o objetivo de buscar câmeras de monitoramento que eventualmente tenham captado aquelas imagens típicas de traficância. Vai determinar essa equipe de investigação que identifique, qualifique eventuais pessoas que possam servir como testemunhas. E se assim conseguir, essas pessoas, na condição de testemunhas, serão ouvidas em termos de depoimento. Também irá determinar essa equipe de investigação para que realize a identificação dos responsáveis por aquele tráfico de drogas naquela escola dita, naquela escola mencionada na notícia crimes. E a identificação dessas pessoas, pessoal, responsáveis e investigadas, não se limita àqueles que estão efetivamente vendendo essa droga na porta da escola. Também, e principalmente, aquelas pessoas que financiam, aquelas pessoas que corroboram com esta prática criminosa. Ao longo do inquérito policial, sendo frutíferas a identificação destes suspeitos, é possível que o delegado de polícia represente por algumas cautelares, como, por exemplo, prisão temporária, represente ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária destes suspeitos, represente ao Poder Judiciário pelo mandado de busca e apreensão domiciliar desses suspeitos. E aí, sendo deferidas pelo Poder Judiciário, o delegado de polícia vai coordenar num dia específico para que aquelas determinações judiciais proferidas sejam cumpridas, tanto as de prisões, bem como as buscas e apreensões. E no dia determinado, na residência ou nas residências desses investigados, o objetivo, dentre outros, se vai ser encontrado droga lá dentro, se vai ser encontrado, por exemplo, anotações típicas do tráfico, se vai ser encontrado celulares. Tudo isso, pessoal, partindo do pressuposto que sejam encontrados, serão levados até a delegacia de polícia e apreendidos. Um documento chamado auto de exibição e apreensão. Tudo isso daí fará parte do inquérito policial. Até para que, no segundo momento, vale aqui mencionar, o inquérito policial,
admite contraditório, sim, de uma forma diferida, de uma forma mitigada, mas admite. Então, este exemplo simples visa ilustrar o que foi dito agora há pouco em termos teóricos. Basicamente, este é um panorama geral que o delegado de polícia faz no seu dia a dia. A segunda parte da nossa exposição vai falar um pouquinho quais são os requisitos para ingressar no cargo de delegado de polícia. O primeiro deles, ser bacharel em direito. O segundo, atividade policial e ou jurídica. E o terceiro, ser aprovado num concurso público. As fases, as exigências de um concurso público, pessoal, vai depender do que cada edital dispuser. Mas, em linhas gerais, nós podemos mencionar aqui, dar um panorama geral, como se constitui o concurso público para o cargo de delegado de polícia. São 6 etapas. A primeira delas constitui uma prova objetiva, com 100 questões. A segunda etapa, ela é composta por uma prova dissertativa. E nessa prova dissertativa vai ser exposta uma questão prática para que o candidato adote a peça jurídica adequada para aquele caso dado. Então, por exemplo, desde uma representação de uma interceptação telefônica, da representação de uma prisão temporária, preventiva, de um mandado de busca e apreensão, olha só que interessante, até habeas corpus, o delegado de polícia tem legitimidade sim para impetrar um habeas corpus, hein? Seja ele preventivo, ou mesmo após a pessoa ter tido o seu direito de liberdade de locomoção restringido. Olha só que interessante. E vale mencionar aqui o seguinte, que, vamos supor, o concurso de delegado de polícia é um dos mais procurados, se não o mais procurado. Então, vamos supor que nós tivemos um concurso em que há 20 mil inscritos. Somente estarão aptos em fazer a prova dissertativa os melhores classificados. Então, vamos supor, concurso público com 20 mil inscritos, oferecendo 100 vagas para o cargo de delegado de polícia. Somente estarão aptos a fazer a prova dissertativa os 300 melhores qualificados, ou seja, 3 vezes o número de vagas oferecidas. Olha só que interessante. Superado esta fase, nós temos uma terceira etapa, que é a fase psicotécnica, que também é de cunho eliminatório. Uma quarta fase, que é a etapa de aptidão física, também de cunho eliminatório, e uma quinta fase, que é a prova oral, a tão temida prova oral, em que o candidato ele é submetido a questões, a arguições práticas mediante uma banca examinadora. A aprovação, os requisitos para que uma pessoa que almeja o concurso de delegado de polícia vai ser submetido a essas etapas, né? Ser bacharel em direito, atividade jurídica e aprovação no concurso público, que via de regra é esse panorama que eu expus aqui a vocês, tá? Uma das perguntas mais frequentes, pessoal, que a gente recebe em relação à nossa atividade, o que é mais difícil? E eu costumo mencionar que uma das atividades mais difíceis que a gente encontra no dia a dia, e é uma peculiaridade do cargo de delegado de polícia, em relação a todas as demais carreiras jurídicas, eu acredito que é específico do cargo de delegado de polícia, é ter que tomar decisões ainda no calor do momento, ainda no calor dos fatos. Tomar decisões nos minutos seguintes, nas horas seguintes. E essa decisão, basicamente, você vai decidir se a pessoa será presa ou não será presa. Lógico, tudo isso
baseado no seu convencimento motivado. Eu gostaria aqui de encerrar essa exposição com uma frase motivacional de Luther King. E essa frase de Martin Luther King, ela diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não se preocupe em enxergar toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, a você que está pensando em ingressar no curso de Direito, dê esse primeiro passo, suba esse primeiro degrau. A você que já está cursando o curso de Direito, dê o máximo para que chegue ao término do curso de Direito. E a você que já encerrou o curso de Direito, talvez este seja o seu objetivo. E para aqueles que almejam galgar o próximo degrau, seja buscando aprovação na OAB, seja buscando aprovação no concurso público para delegado de polícia, magistratura, defensor público, procurador do Estado, procurador do município, promotor de justiça, suba este outro degrau. Pessoal, o que cabe a cada um de nós, na busca do degrau almejado, é dar o máximo possível dentro da peculiaridade de cada um de nós. Tá bom? Conte sempre com este professor. Um grande abraço e parabéns mais uma vez à Faculdade de Suzano por essa iniciativa tão importante.